Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que você vai estar assistindo esta live. Audiências públicas na Casa do Povo em Taubaté. É complicado, né, quando temos audiências públicas em Taubaté. Vocês já repararam o descomprometimento dos nossos legisladores? Por aí, gente, você já vê, você já observa muita coisa. Ontem tivemos a audiência, né? Vamos lá, da PPP do lixo. Aproveitando de uma certa forma, porque faltou legisladores ali para fazer questionamentos a qual precisamos, mas os questionamentos levantados, que os legisladores, infelizmente, foram fracos em fazer perguntas. O que o secretário Alexandre Magno respondeu foi com coerência. Realmente eu vou ter que admitir isso, né? Parabéns, secretário, de uma certa forma você respondeu as coisas com coerência. Mas o que faltou ali? Faltou legisladores. O que quer dizer legisladores, gente? Vereador. Você sabia que vereador é legislador, fiscalizador? É este o papel de vereador e não esse bando de assistencialista, farrista que estamos tendo na Casa do Povo de Taubaté. No momento que estava acontecendo a audiência, todos no grupo que podemos fazer para melhorar Taubaté observaram a live da Lê Rodrigues naquele momento, passando que é um direito teu, munícipe, porque afinal de contas lá é a Casa do Povo, ali interessado em saber qual dos nossos legisladores, quer dizer vereadores, iriam participar da audiência pública do lixo, né? Incrível, gente, nem o presidente da Câmara Municipal de Taubaté apareceu. Daí você vê que comprometimento é esse que os nossos legisladores têm para com o povo de Taubaté. Tanta coisa que era para ser perguntado e questionado ao secretário e ficamos sem saber as respostas. Poderiam, por exemplo, perguntar sobre matéria do jornal, sobre a propina do lixo, que saiu em 2015 no jornal, né? Poderiam ter feito essas perguntas, né? Saber por que foi o processo em sigilo, por que não foi, né? Olha só que interessante, mas os que estavam ali, nenhum ousou. Teve uma vereadora que ousou puxar o saco do executivo, como sempre. Ela só esqueceu de dizer que faz parte das farras das viagens, né? O vereador Vidal, de uma certa maneira, poderia ter sido mais persuasivo, Vidal, embora fez a pergunta sobre a iluminação pública, porque queira ou não queira, quando foi para a aprovação daqueles 29 milhões, você foi o único que votou contra, né? E nem participou da Assembleia Extraordinária, a qual já estava tudo combinado, que todos diriam amém para os 29 milhões. Agora, uma coisa interessante que eu observei ali, secretário, você falou que as contas estavam fechadas. Se elas estavam fechadas, quer dizer que nós não precisávamos do empréstimo de 29 milhões. A questão é essa. E a falta de transparência. Você colocou ali várias coisas que vai começar a ser arrumado, mas nós estamos há 7 anos, secretário. Há 7 anos nesse governo, a qual a transparência já era para ser dada para o povo. Mas, por outro lado, secretário, eu sou obrigada a tirar o seu da reta e cobrar os nossos fiscalizadores, os nossos vereadores. Porque se tivéssemos vereadores, legisladores e fiscalizadores e não assessores do executivo dentro da Casa do Povo, com certeza
todos estariam ali. O que ocorre, gente, em audiências públicas em Taubaté? Nós não temos vereador realmente de fato para representar o povo. E isso vem criando esse caos. E esse caos nós vamos tendo licitações de empresas de uma certa forma que vem com algo obscuro. E quando isso ocorre, o que acontece? Todos nós perdemos. Todos nós perdemos. Vejamos, hoje eu postei algo no meu mural do meu Facebook. Eu todos os dias varro a frente da minha casa. Por quê? Porque essa é minha obrigação. E eu cobro a limpeza pública da praça, volta a postos, a escolas, porque isso faz parte do poder público. Mas a minha calçada pertence a mim. Então, para eu cobrar, eu procuro fazer a minha parte e ensinar as pessoas a também fazer a tua parte. Porque quando sobra dinheiro, de uma certa maneira, em um quesito, o município, ele ganha mais. E ali são bilhões, né, gente? Como todo mundo entrar, nós temos um contrato bilhardário. Sabe o que é o contrato bilhardário? O contrato bilhardário. E esse contrato bilhardário, de uma certa maneira, gente, tinha que ter os nossos fiscalizadores ali na audiência ontem, gente, mas fazendo perguntas coerentes. O que eu percebi ali? As perguntas a qual foram feitas ao secretário que não foram coerentes. Parece até que as perguntas já foram elaboradas antes, passadas para o secretário, para este poder responder com tanta coerência como ele respondeu. Daí eu pergunto para você, munícipe, até quando você vai aprender qual que é o papel de vereador? Pelas nossas audiências públicas feitas em Taubaté, qualquer pessoa, até uma criança de 5 anos, está vendo que a Casa do Povo não tem legisladores e nem fiscalizadores. Eis a diferença, né? E o melhor ainda, não sei se é melhor ou se é pior, viu, gente? Como que os nossos fiscalizadores vão cobrar a transparência, serem mais persuasivos na transparência do executivo, se estes mesmos nos negam a transparência da Câmara Municipal, por exemplo, sobre as notas de 2013 a 2016. Ontem, enquanto a Lei Rodrigues estava fazendo a sua live, teve até o vereador Orestes, que foi, vamos dizer, vereador, o senhor tem que entender que eu vi a live, aqui sou eu que manda. Não, vereador, a Casa do Povo. O senhor é um funcionário do povo, está há 6 mandatos aí e não sabe ainda que tem que participar de audiências públicas. Agora eu pergunto, eu nunca votei no senhor. Eu não sei o que as pessoas que votaram no senhor pensam. Porque ao manterem 6 mandatos e observar que o senhor não faz parte, que o senhor não vai nas audiências públicas, já é ver o seu descomprometimento. E não só esse vereador Orestes, a qual teve uma atitude ríspida, não adequada a um vereador, né? Não adequada com a munícipe, quando a munícipe foi perguntar se ele participaria da audiência pública. A maneira como este vereador se portou mostrou falta de entendimento, mostrou falta de empatia, mostrou, além de tudo, a falta de descomprometimento para com o povo. Só que não foi só este vereador, gente. Ali permaneceu, ali na audiência que eu estava assistindo, tinha a vereadora que propôs, mas também, olha, vereadora, parabéns pela audiência, mas faltou perguntas coerentes, tá, vereadora?
principalmente sobre a propina da PPP, a qual o PPS estava envolvido no meio e foi pedido segredo de justiça, que é matéria de jornais. Faltou esse tipo de perguntas também, né? Porque nós queremos saber, porque se nega a transparência, porque existe tudo isso no meio. Presente estava o vereador Vidal e a vereadora da rádio, a qual todos nós sabemos que a vereadora da rádio praticamente faz merchan ao prefeito. Então, uma perguntinha ali para enaltecer o que não deve ser mais enaltecido também fica difícil, né? Então, gente, é isso que vocês têm que aprender a observar as audiências públicas de Taubaté. Se um vereador, faltou o vereador Agrafe, faltou o vereador Guará, faltou o Adalto da farmácia, faltou inclusive o presidente da Câmara Municipal, faltou Diego, faltou Digão, faltou Dentinho, todos estavam com reunião. Olha só que coisa interessante. E algo que é para todos estarem presentes. Aí você vê o descomprometimento de todos. Quer dizer assim, cada um quer marcar a sua audiência pública, porque tá assim, cada um quer dizer que marca uma audiência pública para dizer que está pleiteando algo para o povo, quando na realidade não deixa de ser uma manobrinha para eludir cada vez mais o povo de Taubaté. Então, eis a diferença. Mas as respostas coerentes, teve respostas muito coerentes ali do secretário. Eu vou falar sobre a limpeza. Sobre a limpeza, olha, secretário, a ECO deixa muito a desejar, sim, sinto muito, tá? Porque são bilhões a qual nós pagamos para essa ECO. Eu gostaria que algum vereador tivesse perguntado, sim, sobre a matéria do jornal da propina do PPP do lixo. Que eu acho que uma pergunta teria que ter sido levantada sim. O senhor não poderia responder porque ninguém te fez essa pergunta. Agora, uma coisa que eu tenho que concordar com o senhor, plenamente, número e grau. A limpeza urbana é responsabilidade de todos. Se cada um fizer a sua parte, realmente teremos uma cidade mais limpa. Então, o munícipe, o cidadão, ele tem que aprender que não se joga lixo em via pública, que a frente da tua casa é tua, vamos todo mundo varrer a frente da tua casa aí, gente. Se você quer uma comunidade limpa e quer cobrar mais infraestrutura do poder público, você tem que começar com a limpeza do teu bairro. Começa bem por aí, seja qualquer comunidade. Porque se a gente imaginou o poder público contratar uma pessoa para varrer cada rua da cidade, também não daria certo. Por isso que a limpeza pública, ela também é responsabilidade de todos. Você que joga lixo em via pública, entulho no quintal do outro, você tem que entender que você está cometendo, além de tudo, crime ambiental. E prejudicando a si próprio e a tua própria comunidade. Então, você tem que aprender também. Gente, quanto mais conhecimento buscarmos, melhor iremos poder cobrar o poder público e principalmente a transparência. Por que nós cobramos a transparência? Porque primeiro eu quero saber, é nosso dinheiro. Temos que saber onde ele está sendo empregado. Aonde, para mim, a ECO Taubaté deixa muito a desejar. E esse contrato bilhardário tem que ser revisto no meu ponto de vista, porque a ECO, ela falhou sim, sinto muito, secretária, ela falhou com o contrato. E cadê a multa para a ECO nos pagar, né? Por mim, dispensaria a ECO, porque eu vejo muitos funcionários da prefeitura fazendo o serviço ao qual a ECO deveria fazer. Então, eu acho que valeria a pena um concurso público aí, do braçal novamente, e realmente ter um planejamento adequado e que esse planejamento ele haja cronograma, porque a partir do momento que os nossos vereadores engavetaram o projeto de cobrança de cronograma para não cobrar o cronograma do executivo, já mostra que os nossos vereadores não servem para serem vereadores.
Agora, como assessores, olha, o prefeito deveria contratá-los como assessor, porque como assessores eles estão ótimos, viu, gente? Olha, tão ótimos, uma belezinha como assessor, mas como fiscalizador deixam muito a desejar. Então, essa audiência, gente, todo mundo assistir, ver a maneira como que foi, por isso que vale a pena. Tem gente, mas eu não gosto de político, meu filho, ninguém está pedindo para você gostar de político nenhum. Mas se você não aprender como funciona o mecanismo da máquina pública, você vai ser governado por quem gosta de política. E quando não há transparência do dinheiro público, eu vou dizer para você que nós alimentamos a mãe de todos os crimes. E a mãe de todos os crimes é a corrupção política. Então, se você não tem saúde, devido à mãe de todo crime, que é a corrupção política. Educação, transporte, limpeza urbana, segurança, tudo isso. E, além do mais, se estamos perdendo os nossos filhos para as drogas, outro detalhe, não é defesa traficante não, tá, gente? Mas, por exemplo, se não há educação, porque educação é uma palavra ampla, né? São valores, princípios, moral, cívico, é aprender a viver em sociedade. O que acontece? Você perde o teu filho para o crime, a qual é fabricado, porque o crime ele é fabricado pela mãe da criminalidade, que é a corrupção política. A corrupção política, ela alimenta de uma certa maneira o crime. Quando você não tem entendimento, quando você vive na ignorância, o que acontece? A criminalidade aumenta. Então, se você reclama também da criminalidade, presta atenção no que acontece na casa do povo. Porque eu falo, o negócio não é prender efeitos, mexer somente com os efeitos. Nós temos que aprendermos a sanar as causas. E o que é sanar as causas? Haver políticas públicas de verdade, né? A secretária falou uma coisa ali, se cada um os projetos. Mas também vou cobrar agora, aproveitando na live, cadê os projetos de inclusão? Projetos de inclusão social, gente, é reeducação social para todos. Mas também em Taubaté nós temos as famosas Ronaldinhas, né? Que de 1.500 em um ano vem a subir com o salário para 15 mil e não sabe trabalhar com inclusão social e saber que a reeducação social, até mesmo inserção de nova cultura em comunidades, fazem parte do projeto de inclusão social. Um bom dia para todos, boa tarde, uma boa noite e fiquem com Deus e vamos nos politizar, gente, cada vez um pouco mais.